Falando da circulação fetal, já que eu dei um grande destaque para a circulação fetal como ponto de partida, como é essa circulação fetal? Vamos lá. Ambiente intrauterino é um ambiente com muito ou pouco oxigênio? É um ambiente hipóxico, pouco oxigênio. Então, o sangue que chega ao recém-nascido pela placenta, pela veia umbilical, ele já não tem tanto oxigênio. Já tem alguma coisa desse oxigênio consumido pelo organismo da mãe. Lembra que o feto, ele não está respirando em ar ambiente, ele não está fora do útero, ao contrário, está dentro do útero. Ele só tem esse oxigênio vindo pelo sangue materno. E esse sangue, pela veia umbilical, ele iria todo para o sistema porta, todo para o fígado. E já teria boa parte do seu oxigênio consumido. O que é que foi determinado, criado pelo Criador? Um desvio chamado ducto venoso, que desvia pelo menos 50% desse sangue, de maneira que passa pelo ducto venoso boa parte do sangue que vem pela veia umbilical, sem ter consumo de oxigênio, porque não está indo para o fígado, cai na cava inferior, sobe, cai no átrio direito. E do átrio direito, por um mecanismo anatômico, como se fosse um mecanismo de corrente, ele empurra o forame oval. Então, o ducto venoso é uma estrutura própria da circulação fetal, assim como o forame oval, que está ali na parede entre os átrios, e que abre sempre do lado direito para o lado esquerdo, do átrio direito para o átrio esquerdo. Esse sangue mais oxigenado passa para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, pela válvula mitral, para o ventrículo esquerdo. Vai me acompanhando aqui. Sobe pela aorta, membros superiores, cabeça e o próprio coração pelas coronárias. Um sangue com menos oxigênio consumido, ou seja, mais oxigenado possível. Por outro lado, vindo pela cava superior, trazendo sangue de membros superiores, cabeça, pescoço, entra a cava superior no átrio direito, com sangue muito pouco oxigenado, e por um mecanismo anatômico, como se fossem correntes, ele passa pela tricúspide, cai no ventrículo direito, daí sobe para a pulmonar. O pulmão do feto oxigena o sangue fetal? Não. Mas há necessidade de ir sangue para lá para nutrir esse pulmão que está em crescimento como os outros órgãos do organismo do feto. Só que tem um detalhe. O vaso pulmonar é muito sensível à hipóxia. Num quadro de hipóxia, ele contrai, ele fecha, aumenta a pressão ali. O que faz, inclusive, com que o ventrículo direito tenha que ficar discretamente hipertrofiado na vida fetal para tentar vencer aquela resistência. Mas tem mais um detalhe. Eu falei que a gente tem o ducto venoso, tem forame oval e tem mais uma terceira estrutura própria da circulação fetal, que é o canal arterial, que comunica as duas grandes artérias, a saber, pulmonar e a aorta. Na vida intrauterina, a pressão na artéria pulmonar está alta, ela está constricta. Então, por este canal, o sangue, ao invés de subir pela pulmonar até o pulmão, ele desvia na saída da pulmonar, passando pelo canal arterial, para a aorta. Só que quando ele pega ali a aorta, pegando a aorta torácica descendente, ele joga na aorta um sangue muito pouco oxigenado. Mistura com aquele sangue um pouco mais oxigenado, e esse sangue menos oxigenado desce pelo tórax, para o abdômen, para os membros inferiores. No final das contas, nesse desenho, a parte do organismo que recebeu mais oxigênio foi o cérebro, foi o coração. Então é um esquema muito bem montado. Concorda? Muito bem desenhado. Ao nascer, cadê o fluxo do ducto venoso? Pela placenta. A placenta teve seu fluxo interrompido. O ducto venoso vai fechar. Ao nascer, o feto tem que dar conta da sua ventilação. Agora já um recém-nascido. Não é mais um feto. Respirando, retirando aquele líquido dos pulmões pela circulação, por ação da circulação. A PO2 vai subindo, saiu de um ambiente hipóxico intrauterino para um ambiente fora do útero com muito oxigênio. Essa oxigenação faz o vaso pulmonar dilatar, o fluxo pelo vaso pulmonar melhora muito.
sangue indo para o pulmão, volta do pulmão pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo ganha mais volume, aumenta a pressão no átrio esquerdo, isso empurra o forame oval e fecha o forame oval. Faltou a terceira estrutura, o canal arterial, para ser interrompido. Como é que isso acontece? A muscular do canal arterial contrai e fecha, pelo menos virtualmente ali, pelo menos funcionalmente, entre 10 a 15 horas de vida, às custas de uma PaO2 mais alta. O que ajuda a fechar o canal é o aumento da PaO2. E aí fizemos a transição da circulação fetal para a circulação neonatal. Perfeito. Eu falei que é importante a gente conhecer a circulação fetal. Quer um exemplo bem interessante? Cateterismo umbilical venoso é um recurso na neonatologia para ter um acesso venoso em um recém-nascido. Indicações técnicas reais de usar o vaso umbilical. Atendimento ao recém-nascido asfíxico na sala de parto, onde eu tenha que fazer medicação venosa. O vaso mais fácil de acesso ali, de mais fácil acesso, é o vaso umbilical. Só cortar o cordão e passar pela veia, o catéter e fazer a medicação. Ou em caso de necessidade de exsanguíneo transfusão, aonde por uma icterícia gravíssima, o risco de kernícteros, então para exsanguíneo transfusão posso usar o vaso umbilical. Então é uso rápido. Deixar um catéter no vaso umbilical, passado através do vaso umbilical, de demora para hidratar, para fazer NPT, para o que seja, para antibióticos, durante muitos dias, durante semanas, leva a um risco grande de trombose de veia porta. Uma trombose de veia porta que depois vai levar hipertensão porta, cirrose, etc. Situação gravíssima. Infelizmente, já vi alguns, até um recentemente. E foi como consequência, provavelmente, de um cateterismo umbilical venoso. Tudo isso que eu estou falando, do cateterismo umbilical venoso. Só que há uma maneira mais segura de deixar um cateterismo umbilical venoso num recém-nascido por muitos dias ou até mais que semanas. É quando você aproveita a circulação fetal logo ao nascimento e ao passar, ou nas primeiras horas de vida, ao passar um catéter pela veia umbilical, fazer com que, nessa progressão, observar se ele vai seguir o caminho do ducto venoso. Lembra, o ducto venoso bypassa o fígado e leva o sangue, no caso o catéter, diretamente para a cava. Então, se eu passo um catéter umbilical e ao raio-x para observar a ponta do catéter ou ao ultrassom, que é mais sensível, eu observo que a ponta está na cava inferior próxima da entrada do átrio, esse catéter não está direcionado para o fígado. E aí eu elimino o risco de trombose de veia porta. Olha como é importante saber que existe lá o ducto venoso ao nascimento. Muito bem. Continuando, outro detalhe aonde a circulação fetal conhecida me ajuda a entender por que na transposição das grandes artérias, que é uma cardiopatia cianótica de hiperfluxo, a cirurgia precisa ser feita logo nas primeiras 2 semanas. Por quê? Vamos voltar à circulação fetal. Transposição das grandes artérias. O vaso pulmonar sai do ventrículo esquerdo, vai para o pulmão, sangue oxigenado, volta pelas veias pulmonares, cai no átrio esquerdo, passa pela mitral, ventrículo esquerdo, de novo para a pulmonar. Do outro lado do ventrículo direito sai a aorta. Os vasos estão trocados, os grandes vasos. Vai para a circulação sistêmica, o sangue tem o oxigênio todo consumido, retorna pelas cavas, cai no átrio direito, ventrículo direito, de volta para a pulmonar. Ou, melhor, de volta para a aorta. Os vasos estão trocados. 2 circulações em paralelo. É necessário fazer uma troca desses vasos. Mas já tem no brasileiro que desenvolveu a técnica, identificou que era necessário fazer isso precocemente. Porque se ele demora muito, como o ventrículo esquerdo está lidando com uma circulação de baixa pressão, que é a pulmonar, o ventrículo esquerdo começa a sofrer algum grau de não hipertrofia ou de atrofia, e quando eu boto, depois de muito tempo de vida, meses,
Se eu colocar a circulação sistêmica aorta relacionando-se ao ventrículo esquerdo não dá conta. E o paciente morre com insuficiência ventricular esquerda no pós-operatório. Mas se eu olhar de novo para a circulação fetal, eu vou me lembrar que há hipertensão pulmonar na vida intrauterina. E o ventrículo que lida com a circulação pulmonar estará hipertrofiado ao nascimento. E nesse caso da transposição é o ventrículo esquerdo. Então eu aproveito a força que ele tem ao nascimento, isso vai se dissipar se eu esperar muito tempo, muitas semanas. Aproveito essa força, ganha na fase intrauterina e coloco ali, ainda nos primeiros 15 dias, a aorta e ele vai dar conta. Veja como é importante entender o mecanismo da circulação fetal.